Olá, muito bem, estamos começando aqui mais um episódio aqui no seu canal favorito de escritor, o Escrita Livre. Por isso, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, fique à vontade, aumente bem aí o seu volume, que hoje a gente tem aqui um convidado mais que especial. É um brasileiro aí que se infiltrou no Partido Comunista Chinês e a história dele é coisa assim, ó, gente, de outro mundo. Tô falando pra vocês, hein? Tô aqui então que é o meu xará, que é o Rafael Fontana, que já chegou aí estreando o seu livro com os dois pés aí no peito do brasileiro que não sabe nada ou quase nada, assim como eu, né? A respeito aí desse espectro de como são as coisas, né? Lá na China. Fala aí, Rafael, tudo bem? Como que você tá? Olá, Rafael. Muito obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte aqui desse programa, desse podcast, poder bater um papo com você e com todo mundo que vai nos escutar a partir de agora. Agradeço aí pela gentileza das palavras e vamos lá que a conversa eu acho que vai ser interessante, hein? Sim, eu tô bem animado, né? O seu livro aqui, eu tô apaixonado, a forma como você escreveu ele é uma forma que prende, né? Eu achei, assim, quando eu peguei, a primeira impressão que eu tive é que ia ser um livro mais, assim, puxado pro jornalístico, sabe? A forma de escrita jornalística. Mas ele beira muito a ficção, né? A forma como você conta, as coisas que acontecem. Você fala, meu, isso aqui se encaixaria perfeitamente em um romance, mas aí você para pra pensar, não, né? Aquilo é de verdade, tudo que tá ali aconteceu. Então, ó, incrível. E já de antemão aí eu que agradeço, seja muito bem-vindo aqui ao Escrita Livre, né? Quero que você se sinta em casa aqui, num ambiente seguro. E pode se apresentar, né? Fica aí ó, à sua disposição, Legal. aí os nossos ouvintes. Fala um pouquinho de você, como que está sendo também, né, a repercussão do seu livro, porque penso eu que você deve ter cutucado um vespeiro aí. Com certeza, Rafael. Olha só, eu queria te dar os parabéns pela iniciativa do Escrita Livre, que é importantíssimo. Acho que nenhuma outra forma de conhecimento é mais completa do que a leitura, né? Principalmente a leitura de livros. E, bom, como você já me apresentou, eu sou jornalista, trabalhei muitos anos dentro de empresas de mídia, trabalhei também como assessor de imprensa, depois como executivo de relações públicas, né, que é tudo essa parte da comunicação, até o ano de 2015, quando eu me mudei para a China e fui trabalhar lá inicialmente na capital da província de Hebei, em Shijiazhuang. Eu trabalhei primeiro como professor universitário, numa universidade chinesa. Sim. E aí, você que está lendo o livro, eu não vou dar muito spoiler, você viu que eu comecei esse trabalho de... Não era algo que eu havia previsto, né, de me infiltrar. Porque, Sim. Na verdade, eu não sou contratado por nenhum governo, nem por nenhuma agência de inteligência, muito menos uma empresa. É um grupo de pessoas que tem esse objetivo de conhecer mais profundamente como funciona essa ditadura chinesa para poder denunciar o mundo que está acontecendo. Então, é uma coisa de um espírito muito pessoal nosso. Essa infiltração é praticamente voluntária. Os riscos também são voluntários e nós que pagamos por eles. Sim. Então, depois dessa experiência como professor universitário, eu me mudei para Pequim, aí já como jornalista, trabalhando na emissora de rádio, né? A Rádio Internacional da China, que é famosíssima, tem transmissão em mais de 60 idiomas e faz parte do grupo de mídia da China, o China Media Group, que é o que está agora tomando conta de vários países, inclusive aqui do Brasil. Por isso que era importante eu mencionar isso no livro, como é que eles estão se espalhando pela mídia brasileira, pela comunicação aqui no Brasil, como eles estão se infiltrando e fazendo a propaganda do comunismo, do totalitarismo, nos lares dos brasileiros, através de emissoras bem conhecidas, Rafael. Cara, é uma coisa incrível, né? Porque até eu pegar o seu livro para ler, e você até menciona isso também, né, no seu livro, que antes de você ir trabalhar na China, fazer essa viagem, antes mesmo até de fazer aquela viagem que você foi como turista, você tinha já um conhecimento que não era muito, mas também não era pouco. Você estava ali num conhecimento intermediário. Exato. E já era um conhecimento a respeito da China, que quer queira ou não, já saía na frente do que muitos brasileiros hoje
conhece aí a respeito desse país. E até eu me incluo nessas pessoas aí que não tem todo aquele conhecimento. O que conhece, bem falar a verdade, é o que passa na televisão, né? A gente acaba filtrando e ficando com aquilo que falam pra gente. Acredito que quase ninguém vai correr atrás da informação e saber como que é aquilo de verdade, né? Então acaba que a gente fica nessa parte rasa, né, do conhecimento a respeito do que acontece na China. E aí eu peguei o seu livro para ler e foi assim, sabe? Cada página, cada capítulo era minha cabeça explodia de formas diferentes, assim. Então eu fiquei com a imagem de, isso aqui é coisa de espionagem, sabe? De filme de espionagem. E aí você pensa, né? E vê que é de verdade, não é uma literatura de romance, ficção de espionagem. São coisas que, sei lá, tá acontecendo agora, né? Isso, exatamente. Você está coberto de razão. Eu fico feliz com os seus comentários, porque o objetivo do livro era esse, era provocar essas sensações. E também eu sempre falo, espero que as pessoas se divirtam também, porque tem umas histórias engraçadas no livro. Olha, sim. No meio da tensão, pode dar um pouquinho de risada. E o conhecimento da China, ele aumentou aqui no Brasil e no Ocidente, mas as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho nos últimos 2 anos, Rafael, aumentou demais o conhecimento do brasileiro sobre a China. Se você perguntasse sobre Partido Comunista Chinês 3 anos atrás no Brasil, o conhecimento era mínimo. Se você perguntasse o nome do presidente chinês no Brasil 5 anos atrás, ninguém sabia. É verdade. Ninguém. Então aumentou esse conhecimento. Mas ainda, como você diz aí perfeitamente, é pouco. É pouco conhecimento e atinge apenas uma fração da população brasileira. O brasileiro comum, que a gente brinca, né, o afegão médio, ele não sabe ainda o que está acontecendo. Ele tem hoje uma forma de preconceito contra a China, de uma forma geral, até contra a população chinesa, mas sem uma base de conhecimento, sem muito fundamento. Então, é importante que a gente separe, né, o povo chinês do Partido Comunista, que o povo chinês é uma vítima do partido, e tudo o que eles estão fazendo de errado, as escolhas dos chineses erradas, tem a ver com o comunismo também. Por quê? Os chineses, eles estão vivendo numa realidade em que não existe religião, não existe fé, né? Então, eles substituíram Deus por algo material, que é o status, é o sucesso, é o dinheiro, é a fama. Então, eles estão completamente desligados de qualquer vínculo moral ou ético. Então, a forma como a boa parte do povo chinês está se comportando hoje é um reflexo do distanciamento de todas as religiões. Não estou falando só do cristianismo, mas eles estão isolados cada vez mais do budismo, do taoísmo, do cristianismo e isso sem falar da Falun Gong, né, e do islamismo também. Uhum. Então, esse distanciamento esfria qualquer noção que você tenha de fazer a coisa certa, a coisa correta, a honestidade, né? Isso aí não é... Os seres humanos antigos, né, os bárbaros, eles não tinham muito critério de civilização que as grandes religiões monoteístas, né, principalmente o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, trouxeram para a humanidade, né? Boa parte do direito do mundo está consolidada aí nas grandes religiões monoteístas, e a China está perdendo isso, a população está perdendo. Isso não é ficção, o que está ali, apesar de eu ter trocado alguns nomes só para preservar a segurança e a privacidade de alguns personagens dos livros, que são pessoas reais, então eu troquei alguns nomes, né, algumas datas aproximadas para que o partido não vá atrás das pessoas. Certo. Mas tudo o que acontece no livro é real. É real, e tem fotos, tem comprovações, tem documentos e tem testemunhas. E essa insegurança, esse medo, por exemplo, aí que você mencionou de, sei lá, vamos supor que o seu livro caia na mão aí do Partido Comunista Chinês, eles realmente iriam atrás para averiguar as coisas que você fala, atrás de pessoas? O que eles fariam se encontrasse alguém, por exemplo? Já caiu, Rafael, e algumas pessoas, embora eu tenha trocado o nome, outras não, né, porque não era irrelevante, mas algumas pessoas que eu troquei o nome, eles já conseguiram identificar. E aí? Eles vão atrás, eles vão conversar, vão fazer entrevista, vão fazer uma investigação,
para ver se essa pessoa ainda tem contato comigo, se ela tem alguma colaboração com algum estrangeiro, com algum partido de outro país, com alguma nação estrangeira. Então, já está acontecendo, não é uma coisa que seria improvável ou ficcional. Não, já está acontecendo. Eles já identificaram, que eu saiba, pelo menos uma pessoa, e vão ter conversas com essa pessoa, que não está morando na China, nem no Brasil, mas em outro país. É melhor eu não revelar o país, mas eles já vão chamar a pessoa na embaixada chinesa para ter uma primeira conversa. Já entraram em contato, inclusive, com a pessoa. Então, isso está acontecendo, não é um receio. Felizmente, essa pessoa não tem nada a oferecer de risco ao Partido Comunista. Era simplesmente um contato e hoje praticamente não temos mais contato. E a primeira instância, assim, eles têm uma conversa assim, a nível pacífico, ou rola algum tipo de ameaça? Nesse primeiro momento, eles vão tentar descobrir se a pessoa ainda mantém contato e se ela colabora com alguma nação estrangeira. Uhum. Se houver, no caso da história do meu livro, não tem nenhum problema. Problema nenhum mesmo. Mas se ele, depois desse contato comigo, ele estiver fazendo algo irregular, que eu não estou sabendo, aí ele pode sofrer sanções, ou a família dele. Isso aí é muito fácil de acontecer na China, né? Pessoas que são presas, pessoas que vão sofrer penas, ou, no mínimo, perda de crédito, de pontos, né, do crédito social, que é outra coisa que eu abordo também no livro, Chernobyl. Está lá justamente os créditos sociais que estão funcionando a todo vapor na China. Eu ainda acho que eu não cheguei nessa parte, não, mas poderia falar um pouquinho de como que funcionam esses créditos? Ótimo, você vai chegar lá, e a primeira vez que eu falei sobre isso aqui no Brasil foi inclusive numa palestra, né, em 2018. Ninguém sabia. Hoje, muitos brasileiros sabem do sistema de crédito social. E olha só, esse passe sanitário, né, o passaporte, que eu chamo de passaporte, seria o início desse crédito social no Brasil. Mas como é que ele funciona na China? Existe uma pontuação, eu não vou entrar nos detalhes da pontuação, mas vamos colocar que é de 1 a 5. Uhum. E aí você tem, de acordo com o seu comportamento, de acordo com a sua conta bancária, como você se comporta, as suas amizades, as suas ações, tudo isso vai contar como crédito social. Você pode ganhar pontos, né, principalmente se você for amigo do partido, se você fizer propaganda do partido. Sim. Enfim, você ganha pontos. Mas se você tiver um comportamento ruim, reprovável, se você deixa de pagar uma dívida, se você contrai dívidas com muita frequência, se envolve em acidentes de trânsito que poderia ter evitado, ou se você colabora com algum estrangeiro, fatalmente você vai perder pontos. E isso vai criar estratos sociais baseados simplesmente nesses créditos. E o que acontece? Em 2018, quando eu falei sobre isso, né, nessa espécie de palestra, Sim. As pessoas me disseram imediatamente, nossa, mas é igual aquele episódio de Black Mirror. Até então eu não conhecia Black Mirror, né, que eu estava morando na China já fazia mais de 3 anos, eu não sabia o que era o Black Mirror. Sim. E aí eles falaram, eu falei, não é Black Mirror, não é um seriado, isso é realidade, isso já está acontecendo na China. As pessoas estão vivendo de olho em ser simpática com todo mundo, em sorrir, dar bom dia, mesmo que isso não seja o natural da pessoa. Você está perdendo a sua essência como ser humano simplesmente para agradar o Estado totalitário. E quem que dá essas pontuações? Essas pontuações, você pode, por exemplo, sofrer sanções como você não vai poder mais viajar de trem pelo país, por exemplo. Ô, louco. Você não pode mais embarcar num avião. Você terá restrições de crédito bancário, todos os créditos. O seu negócio, a sua empresa pode ser fechada. Você pode ter acesso restrito em vários recintos públicos da China. Então você vai sofrendo sanções do governo que vão impactar na sua vida, transferência de dinheiro, tudo isso você vai perdendo essa capacidade e vai se isolando. Quando eu digo que vai criar estratos de créditos, né, sociais, você vai criar, na verdade, guetos. Aquelas pessoas de 5 pontos, as de 4,5, as de 4, as de 3,5.
Por quê? Um dos critérios é as pessoas com quem você convive. Isso pode aumentar a sua pontuação, dependendo da convivência, assim como pode tirar alguns pontos. Mas aí o que pontuou? Rafael, se você tem uma pontuação 4,5 e eu tenho 3,5, você já não vai nem querer fazer entrevista comigo. Você fala, bom, se eu fizer entrevista com ele, eu posso perder ponto. Então você começa a isolar as pessoas. E aquelas pessoas que têm menos pontos, uma pessoa de pontuação 3,2, ele precisa subir, o que ele vai fazer? Ele vai tentar agradar pessoas que estão lá no topo da pirâmide. O que ele vai fazer? O cara vai lá, compra um monte de presente para agradar as pessoas. Na verdade, ele acabou de se endividar mais uma vez. Ele vai perder mais pontos. Então, nesse desespero para subir na pirâmide, para ganhar pontos, ele vai acabar perdendo mais. Isso aí é uma bola de neve. A pessoa vai ficar desesperada, vai criar guetos. As pessoas não vão querer mais conviver com quem tem menos pontos. Isso aí só agrava a situação daquelas pessoas, até elas serem presas por algum crime ou algo nesse sentido. Então, é algo cruel que vai acabar com a natureza humana dessas pessoas. Elas não vão se comportar como elas são, na verdade, mas sim como o Estado totalitário quer que elas se comportem. É o que está acontecendo, é o primeiro passo para isso, em vários países, inclusive no Brasil, é o tal do passaporte sanitário. É uma forma de crédito social. Olha, Rafael, você só pode entrar no restaurante se você tiver entendi. passaporte. Olha, Dona Maria, agora você só vai poder viajar se você tiver o passaporte. E para conseguir esse passaporte... Você só vai poder ir para a escola e praticar o futebol que você gosta se você tomar a picada. Então, tudo isso é uma forma já de crédito social que a gente imaginava que jamais aconteceria em países livres, que era algo restrito a uma ditadura como a chinesa, mas não, já está chegando aqui na nossa realidade em 2021. E está chegando por onde? Está chegando por todos os meios, né, no Brasil, porque a bagunça jurídica que nós vivemos hoje no Brasil, qualquer tribunal, prefeitura ou governo estadual pode tomar essa decisão. Infelizmente, a pressão é forte também no governo federal, mas quem está fazendo essas leis no âmbito nacional é o Congresso Nacional Brasileiro, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Mas está acontecendo, por exemplo, hoje eu recebi já uma decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ou seja, não é nem governo federal, muito menos o parlamento, não é a Assembleia Legislativa do Estado. É o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, dizendo que a partir do dia 4 de outubro só serão permitidas a entrada de juízes, promotores, procuradores, vítimas e tudo mais, se comprovar que tomou a vacina. Uhum. Então, o Estado totalitário no Brasil, ele é difuso e confuso, porque você não sabe de onde que ele vem. Ele pode partir do judiciário, ele pode partir do executivo ou do legislativo. As esferas também, pode ser o âmbito federal, estadual e municipal. Então você não sabe. De repente, em Campinas, você só pode sentar no restaurante se você tiver um papelzinho que não quer dizer nada, não garante nada. Né? Não garante a imunização da pessoa, né? Uma Sim. pessoa vacinada é diferente de uma pessoa imunizada. Não são sinônimos. Mas em Brasília, por exemplo, pode. Em Brasília não existe cobrança nenhuma. As pessoas vão ao cinema, vão ao teatro, vão aos restaurantes. Só precisa tomar alguns cuidados, né? As mesas estão um pouquinho mais distantes, você precisa entrar de máscara e depois você tira, que é outra palhaçada, né? Outra alegoria. Mas, enfim, em Brasília, os cidadãos, neste momento do Distrito Federal, gozam de mais liberdade do que os cidadãos do estado de São Paulo. E gozam de mais liberdade do que de alguns municípios paulistas que estão ainda piores do que o estado de São Paulo. A capital, por exemplo, de São Paulo está um absurdo. Um absurdo a situação de você ter sua circulação restrita, ir a estádio de futebol, né? Você vê que em Brasília muitos clubes estão mandando jogos aqui porque tem público. Uhum. Né? Então muitos clubes falam, não, vamos jogar em Brasília porque as pessoas podem ir para o estádio. Né? Agora você teve um jogo no Mineirão, entre Palmeiras e Atlético Mineiro, que teve público em Minas Gerais, mas não teve em São Paulo.
Então, olha só, nós estamos vivendo no mesmo país. Nós temos a mesma Constituição Federal. Nós temos as mesmas emendas que garantem o direito de ir e vir. Isso é direito básico, né? A livre expressão e o direito de ir e vir. Mas alguns estados ou municípios brasileiros estão restringindo. Então, já é uma forma de crédito social no Brasil. Mas não está sendo aplicada pelo governo federal. Está sendo aplicada, às vezes, por prefeituras, por tribunais e por quem se acha que tem poder, né? Sim. Daqui a pouco você entra no prédio, o porteiro fala, eu só quero se você só vai entrar aqui se tiver a máscara. É uma brincadeira, mas acontece em alguns condomínios que existe muito mais restrição do que outros, né? Alguns prédios, alguns edifícios que ainda medem temperatura das pessoas. Sim. Rafael, isso é o cúmulo, né? É uma forma atrasada de crédito social, mas assim, você só vai entrar no supermercado se você medir a temperatura. Isso é ridículo. Isso não é visto mais em país nenhum, lugar nenhum. E se manteve no Brasil por quê? Porque existe uma campanha forte da mídia sobre isso. Mas voltando ao assunto inicial, são formas de crédito social que estão sendo impostas para a população aos poucos, para que você não perceba, né? Olha, começou com a máscara, depois medir a temperatura. Olha, são só alguns dias, é só para a sua segurança, é só para a sua saúde. E hoje, né, ninguém consegue justificar o tal do passaporte. Uma pessoa que carrega um papel, ela pode, mesmo vacinada, ela pode transmitir o vírus, ela pode contrair o vírus. Então, para que serve o papel? Ninguém sabe explicar, mas está sendo seguido. Então, de novo, uma forma de restrição social, um crédito social. Só falta a notinha ali, né? Rafael, você ganhou 4, ganhou 3 e tal. Você tomou 3 vacinas, você tomou 4, vai ter mais pontos. É isso, resumidamente. Nossa, é uma coisa, assim, de outro mundo, né? Realmente, o que o pessoal falou aí, analisando com o Black Mirror, né? Realmente parece um episódio aí da série mesmo. Exatamente, porque esse episódio trata basicamente disso, né? Uma pessoa que está tentando recuperar, aumentar a sua pontuação, e as tentativas vão causando desespero, né? Quando ela não consegue sucesso, e ela vai perdendo mais pontos, na realidade. Então é um pesadelo isso. Isso você está vendo um episódio de uma ficção com um personagem, você fala, nossa, é um pesadelo. De repente você aplica isso num país com mais de 1 bilhão de habitantes, imagina o pepino que isso vai dar no futuro. Vamos aguardar. Bom, você falou também que tinha várias, né, histórias aí, vamos dar uma animada nos nossos ânimos, conversando aí um pouco a respeito das suas peripécias na China. Uhum. E algo que eu achei incrível, assim, né, em questão de ficar abismado, e até depois eu falo, porque calhou de eu estar lendo essa parte do livro e vi um outro comentário, um outro episódio a respeito desses golpes que dão em estrangeiro. E aí você foi para a China, né, primeiro como turista, e lá você levou um golpe de um chinês, uma coisa assim que a gente realmente não espera, né? Pois é, né? Depois de viver na China, a gente vê pelo lado contrário, né? Como que eu não esperava isso antes, né? Porque eles aplicam golpes neles mesmos o tempo todo. Como a gente comentou minutos atrás, não existe muita ligação mais com a ética, com esse sentido de moral. Então, além de ter sido um país que viveu durante muito tempo sobre uma economia controlada, né, pelo estilo socialista, marxista, de repente você teve uma abertura e uma possibilidade de ganhar dinheiro, que é o que eles se apegam, né, totalmente hoje. Eles não têm Deus. O Deus deles é o dinheiro, é o status. Então eles fazem de tudo para ganhar dinheiro e aplicam esses golpes mesmo. Esse primeiro foi o da bicicleta. Isso, que a pessoa vai ali e oferece, e isso é tradicional. O golpe aí principal é você falar um valor, como se você não soubesse se comunicar muito bem em um idioma estrangeiro, e você deixa confuso ali o valor estipulado. Eu não vou entregar muita história, mas é isso. O espírito do golpe é esse. Você combina um preço antes, que fica meio confuso, mas pro estrangeiro tá aquilo, ele não soube falar direito, mas eu acho que é isso aí, né? R$10. Vamos lá, vamos colocar assim. É R$10. E na hora que ele vai te cobrar, é 500. Aí você fala, não, peraí, meu amigo, a gente combinou 10. Não, você entendeu errado.
A história não é assim, não. Você tem que me pagar 500. A gente combinou 500. Aí eles vêm com ameaça, porque eles te levam para uma viela isolada e imagina, a maioria das pessoas, principalmente se for mulher, ela vai se sentir intimidada e vai acabar pagando os R$ 500 ou 200, 300, que seja, mas um valor muito, muito acima daquele que foi combinado anteriormente. E isso é golpe, né? Eles sabem que é golpe, eles fazem isso de propósito, são golpistas e é a coisa mais comum na China, mais comum mesmo. Os golpes que eles aplicam na própria população são outros, né? São outros tipos de golpes diferentes, mas existem. E esses com estrangeiros que se aventuram a viajar sozinho pela China, que é uma minoria, né? Não chega a 1% dos turistas que vão para a China estão viajando sozinho, não só de excursão, mas totalmente desacompanhado. Então, a primeira vez que eu estive na China, em 2009, eu fui completamente sozinho. Não era que eu estava sem um grupo de excursão, eu estava sem ninguém, eu estava sozinho. Então, essa pessoa, esse estrangeiro viajando sozinho na China, ele é alvo de golpes. Sempre, sempre. E o que passou na sua cabeça na hora que ele estava te levando lá pra Ruela? Eu falei, o que está acontecendo? O cara não entendeu e as coisas são tão rápidas, Rafael, que você não consegue raciocinar muito bem. Na hora que você vê, já caiu no golpe, já era. Porque ele tá falando que vai te levar para um lugar, mas ele desvia o percurso. Você fala, bom, ele desviou, mas ele vai voltar para o percurso original. Você fica pensando isso, né? Daqui a pouco ele volta e o que mais te deixa chateado é pensar assim, não, vou me atrasar um pouquinho porque ele desviou o percurso. Mas na verdade não é nada disso, ele não desviou o percurso, ele foi para outro lugar, completamente isolado. E aí quando você se dá conta de que não vai voltar mais para o seu caminho, já é tarde. Você já está num lugar completamente isolado com a pessoa tentando te extorquir num país estrangeiro em que você não sabe nem a quem recorrer. Naquele momento é difícil. E os próprios policiais parecem que não faz pouco caso, né? Teve uma vez que você comunicou... Na verdade, eles sabem que existem esses golpes, mas é tão difícil você achar a pessoa que aplicou o golpe e também provavelmente não vai dar muito futuro, que eles não vão atrás, a não ser que sim, eles sejam chamados ou avisados e consigam descobrir o golpe em flagrante. Aí sim, aí a pessoa que está aplicando o golpe vai ter problemas. Então tem uma chance assim ainda. Sim, existe. Menos que mínima. Ainda dá para pegar. Lógico que eles tomam cuidado. A cidade não é tão policiada quanto no Brasil, por exemplo. Você não vê tantos carros da polícia. A parte que é do governo, você vê muitos soldados do exército, né, cuidando da segurança. Mas não é uma cidade que você veja carros da polícia como, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro. Sim. A gente, ou mesmo algumas cidades europeias que são extremamente seguras, mas você vê viaturas da polícia passando com muita frequência, né? Em Pequim a cidade é muito segura, tem muitas câmeras de segurança hoje, cada vez mais também, que servem para os créditos sociais, né, para monitoramento da população. Então, hoje eu acho até que está um pouquinho mais difícil eles aplicarem esse tipo de golpe, porque tem muita câmera mesmo. E se o estrangeiro for um pouco mais habilidoso, ele vai pedir as imagens das câmeras, ele vai para a delegacia e fala, eu passei na rua ali e tinha uma câmera, né? Aí a polícia hoje é capaz, naquele momento que eu estava lá não tinham muitas câmeras não, ainda mais dentro do Hutong, né, que ele me levou, são os bairros antigos lá de Pequim, ali não tinha câmera nenhuma, ele já sabia, né, que tanto o caminho quanto a rua sem saída que ele levava as vítimas dele não tinham câmera. E você não ficou com medo na hora que estava vindo embora de juntar uma gangue atrás de você? Eu fiquei, assim, um pouco de razão, né, de racionalidade que eu tive é o seguinte, eu sei que na China essas infrações menores, eles conseguem se safar, dão um jeito, mas as infrações pesadas, aí eles vão enfrentar penas muito duras, que pode ser inclusive a pena de morte. Então eles mesmos têm um cuidado, têm um limite de cuidado até onde eles podem ir. Isso ficou mais ou menos na minha cabeça. Falei, olha, eu estou em Pequim, que é a capital do país, né, que é conhecida como uma cidade segura, e que as penas são muito severas para alguns crimes. Então aquela tentativa de extorsão é um crime. Agora, um roubo, né, uma tentativa de pegar o dinheiro com agressão, eles não usam armas de fogo, né, mas com uma agressão, um golpe ou uma paulada, qualquer coisa que seja, aí é um crime muito grave.
É um crime muito grave. Furto, né, é um crime até mais tolerável. A pessoa pegar o dinheiro ali que a pessoa esqueceu do lado e sair correndo, tudo bem, sem violência nenhuma. Mas se tiver violência, a punição é severa, né? Então eles sabem até onde eles podem ir. E homicídio, então, na China, é pena de morte. Então, enfim, você sabe que existe alguns limites que eles mesmos, os golpistas, tomarão cuidado para não ir além daquele ponto. Foi um pouquinho de lucidez que me deu e falei, não, ele não vai se arriscar por conta aí de R$300. Ele não vai arriscar a liberdade dele e ficar preso aí por 10, 15 anos por causa desse valor. Então foi um pouquinho de garantia que me deu assim, falar, bom, mas se fosse uma outra pessoa que não conhece, ou uma mulher, provavelmente, né, que acaba se intimidando, ficando com medo, provavelmente a pessoa teria deixado o dinheiro com eles. Então tem bastante gente que talvez caia nesse tipo de golpe. Você conhece algum outro diferente desse? Com certeza. Então, tem aquele segundo golpe que eu te expliquei, e não acontece só na China, não. Acontece em outros países, né? Na Turquia, eu sei que acontece. Na Hungria, que eu passei por algo parecido. Mas tem vários países principalmente aqueles países que tinham problemas com o socialismo, né? Que foram países socialistas, e de repente abriram sua economia. As pessoas veem o dinheiro como tudo, né? A forma de ascensão social como a melhor coisa do mundo. Mas tem vários tipos outros de golpes pequenos, né? Que eles aplicam nas pessoas. Nada muito perigoso, mas que tira o seu humor, com certeza. Acaba estragando viagem também, né? Isso, sem dúvida. Falando um pouco aí a respeito da religiosidade, né, da religião, que você comentou um pouquinho, tem muita proibição ou eles estão abandonando, assim como você disse, entre aspas, por vontade própria? Olha, não, isso é uma ótima pergunta que você fez. O que acontece é o seguinte, existem estados laicos, que é o caso do Brasil, que é o estado separado da religião, simples, mas que as religiões são permitidas, todas as religiões, todo culto religioso é permitido. Existe o estado ateu, não é o estado laicista, é o estado ateu mesmo, que é o caso da China. Ou seja, é um estado que proíbe as religiões e os cultos religiosos e persegue os religiosos, os fiéis. É o que acontece na China. Com uma ressalva que a gente precisa fazer, quando nós falamos a China, é uma generalização, às vezes, injusta, porque existem várias Chinas dentro do país, várias regiões. Então, Pequim é uma coisa, Xangai é outra, o interior da China é completamente diferente, o Tibete não tem nada a ver com o resto da China, a Mongólia interior é muito diferente. Então, em algumas grandes metrópoles, que servem como uma forma de vitrine da China para o exterior, sim, as religiões são muito mais toleradas, muito mais toleradas. No caso do cristianismo, por exemplo, em Pequim, tinha a igreja lá que eu frequentava, a catedral, inclusive, que é a catedral projetada e viabilizada pelo jesuíta Matteo Ricci, né, italiano, que tem mais de 400 anos a catedral, uma catedral linda, e com missas regulares, não só em chinês, mas também em inglês, e a missa que eu mais frequentava, que era em espanhol e italiano, né, nos dois idiomas simultaneamente. Ali tem missa todo domingo, vão pessoas de várias nacionalidades, inclusive chineses, alguns chineses frequentam. Mas as missas, elas são filmadas, tem câmeras na igreja, e tem ali os membros do Partido Comunista destacados pelo governo para assistirem às missas, que falem os idiomas, né? E ali, sim, eles monitoram as missas e fazem um relatório para as autoridades, dizendo que não teve nenhum conteúdo político, não existe nenhum problema, nenhum chinês sendo aliciado, esse tipo de coisa, sim. Mas os estrangeiros que querem frequentar a missa, nunca passei por nenhuma restrição, a não ser essa forma de controle deles ficarem vigiando o que está acontecendo dentro e fora do templo. Mas nunca uma missa foi interrompida, nunca foi cancelada, nenhum padre foi perseguido. O padre que celebrava as missas era um padre italiano, indicado pelo Vaticano mesmo. Sim. Então, dentro de Pequim existia ainda uma liberdade. Em Shijiazhuang, uma das igrejas católicas, uma das paróquias também tinha liberdade. Em Xangai eu também conheço algumas igrejas que as pessoas frequentam, mas no interior da China, não. Não, o cristianismo está sendo praticamente banido
das cidades menores, das províncias mais distantes. Não só o cristianismo, como o islamismo, é claro, dentro da província de Xinjiang existem campos de concentração para as minorias uigures. Como assim? Existe campo de concentração lá. Essas minorias que são islâmicas, né, são muçulmanos que vivem na China. Aquele território não era chinês no passado. Então eles vivem ali. A província tem cerca de 24 milhões de habitantes. É uma província com uma extensão territorial imensa. Acho que é maior do que o estado do Amazonas aqui no Brasil. Desses 23 milhões de habitantes, a estimativa é que 14 milhões sejam muçulmanos. E desses, 1 milhão estão presos em campos de concentração. Nossa, e acontece o que nesse campo aí, hoje em dia, por exemplo? Acontece tudo que sempre aconteceu em campos de concentração, com a diferença que a China chama de centros de reeducação, né? Eu costumo brincar, você pode chamar de jardim da Roseiral, você pode chamar do que você quiser, né? O campo dos amigos, tá? Você pode chamar do que você quiser. Lá dentro é um campo de concentração. As pessoas são obrigadas a trabalhar, trabalho forçado, elas são obrigadas a renunciar à religião e às tradições do povo dela, né, que são os uigures, que é um povo chinês com mistura de árabe, né? Eles são obrigados a renunciar à sua cultura, à sua tradição, à sua religião, trabalhos forçados, eles têm que entoar cânticos comunistas, aprender a educação comunista, exaltar o socialismo. Ali muitos deles são espancados e alguns são mortos, ou são liberados quando estão para morrer, quando já a pessoa está muito doente ou com alguma infecção, algo assim, e eles liberam a pessoa porque sabe que daqui a uma semana, 15 dias vai morrer, e eles não querem que morra dentro do campo de concentração. Mas são campos de concentração no sentido clássico, né? Porque o nome dos campos de concentração nunca foi um nome oficial, desde a Segunda Guerra Mundial. Então você pode dar o nome que você quiser, mas eles funcionam exatamente como os campos de concentração nazistas, como as gulags soviéticas. Exatamente isso. As pessoas ali estão perdendo a sua identidade, estão presas, são forçadas a trabalhar e algumas são executadas. E elas foram pegas por qual motivo? Porque eles são muçulmanos. Porque eles simplesmente eles professam a fé islâmica e defendem a identidade não só do islamismo, como da cultura uigur, que é uma minoria. Então a China fala sobre minorias, a China fala sobre meio ambiente, né? A China fala sobre meio ambiente, é o país que mais polui do mundo, maiores emissões de gases. Pois é. Metade da população da China, lá uns 700 milhões de habitantes, respiram veneno. A primeira cidade que eu morei é uma das cidades mais poluídas do mundo, né? Não dá nem para explicar. Eu posso até fazer uma descrição, como eu faço no livro, mas só você vivendo numa cidade dessa que você tem ideia do que é poluição de verdade. Né? Gente, no Brasil não existe nada próximo disso. Nada que chegue perto que a gente consiga comparar. Não existe comparação. Então, é algo assustador. A China fala de liberdade, a China fala de democracia, ou seja, é pura hipocrisia comunista, como sempre. Socialista, ela fala de minorias, né, de preservar minorias, e ela persegue as minorias. Ela massacra populações. O governo, a ditadura chinesa, ela impõe o mandarim como um idioma mandatório em todas as regiões, sendo que existem mais de 2.000 idiomas em toda a China. Mas eles estão acabando com todos os outros idiomas para obrigar todo cidadão chinês a falar só mandarim. Então esse é um verdadeiro Estado totalitário, que ele fala sobre liberdades em outras nações, mas lá, né, outro exemplo, Rafael. Sim. A China não recebe refugiados. Ela fala que o mundo, a Europa precisa receber, a Alemanha, os Estados Unidos, mas a China não recebe nenhum. E eles já deram algum motivo assim? Eles têm o discurso deles pronto, mas a China nunca invadiu outro território, a China nunca colonizou nada, então agora é obrigação desses estados que fizeram, mas os Estados Unidos também não colonizaram ninguém. Isso é uma grande besteira. Na verdade, a motivação deles é que eles não querem, eles sabem que imigrantes provocam vários problemas, eles são um regime totalitário fechado e eles sabem que não querem lidar com culturas diferentes. Eles já têm dificuldade para massacrar as minorias dentro do país, eles vão querer outra minoria lá dentro? Não, de jeito nenhum. As fronteiras são fechadas. O número de expatriados morando na China, né, não pode nem falar imigrantes, porque os estrangeiros que moram na China, eles nunca se tornam cidadãos chineses. Então eles não são imigrantes, né, eles têm limite para ficar lá.
Sim. Então, são expatriados. E o número de expatriados na China hoje não chega a 800 mil. Que é nada, absolutamente nada. É nada Num mesmo, né? país com 1,4 bilhão de habitantes, você ter 800 mil expatriados, né? A cidade de Londres tem 3 milhões. Pois é, olha só, a diferença é muito grande. Então, é gritante. Só que tem 50 a 60 milhões de chineses vivendo pelo mundo, né? Você vai em qualquer cidade brasileira de porte médio ou grande, tá cheio de chineses. Você vai na Itália, muitos chineses. No Canadá, na costa oeste, ali onde é Vancouver, lotado de chineses. Austrália, Nova Zelândia, enfim, eles estão em todos os lugares. Mas você não pode morar lá, a não ser que já vá com um contrato de trabalho temporário, com prazo para sair. Você nunca vai se tornar um cidadão chinês, a não ser que você seja filho de pai e mãe chineses. Se você for um estrangeiro, filho de estrangeiros na China, nasceu na China, você vai ser estrangeiro. Nossa! Nunca vai ter direito nenhum como cidadão chinês. Caraca, dessa eu não sabia. Pois é. São coisas que a maioria das pessoas não sabe e não falam, porque a mídia não tem interesse de falar, né? Ela está sendo bem paga para não falar. E você falou dessa questão aí de ter muito chinês, né, espalhado pelo mundo e praticamente nenhum estrangeiro na China. Como que é essa relação de saber, né, talvez fatalmente, de que há infiltrados chineses no Brasil? Olha, Rafael, isso é fato, não só no Brasil como no resto do mundo. Veja bem, o Partido Comunista Chinês tem hoje, neste momento, 92 milhões de filiados, né? Então vamos colocar aí que é mais ou menos 7% da população chinesa, 6 a 7% é filiada ao Partido Comunista. Se você colocar essa proporção no exterior, e exatamente essa proporção, pelo menos, porque muitos membros do partido são estimulados a aprender outros idiomas justamente para trabalhar infiltrados em outros países. Então, desses 50 milhões, vamos colocar um número baixo aí de 50 milhões e você pegar 6%, então você tem pelo menos 3 milhões de membros do Partido Comunista em outros países, no mínimo. 3 milhões aqui. Pois é, 3 milhões de chineses do Partido Comunista infiltrados em todos os países do mundo. É muita gente, né? Possivelmente esse número é maior. Muito. Eles estão nas empresas, eles estão no mercado financeiro, eles estão no agronegócio, nas empresas de energia, nas telecomunicações, que a gente sabe muito bem aqui o que está acontecendo com 5G. Eles estão no setor imobiliário, eles estão infiltrados em todas as universidades que você imaginar, os institutos de tecnologia, nas escolas. Ou seja, é muito complicado. Eles estão espionando, copiando, roubando dados, fraudando documentos em tempo integral. Então é muito complicado o mundo combater o Partido Comunista Chinês. Mas precisa combater, não existe outra saída para o mundo viver. Tranquilidade, estabilidade e paz, a não ser combater e exterminar com essa ditadura. Não faz sentido uma ditadura marxista, né? Esse marxismo que já nasceu fracassado no século XIX, a gente está até hoje no século XXI convivendo com essa fraude, né, de sistema político. Você falou aí do 5G, e eu confesso que estou curioso para saber um pouco mais, e eu acredito que muitos aí do que estão ouvindo a gente sequer sabe ou tem noção do que é isso. Exato, Rafael. Muita gente fala, os chineses vão participar do leilão, o que não é correto, né? A empresa chinesa, a Huawei, ela não participa dos leilões. Ela é uma empresa de fornecimento de equipamentos de telecomunicações. Ela não é uma operadora de telecomunicações, que no Brasil são 4 grandes, né? Que tem mais de 95% do mercado. Vivo, Oi, TIM e Claro. Essas Sim. que participam dos leilões. Das bandas de frequência 5G. As bandas de frequência, para explicar, seriam como se fossem estradas no ar, né? Então, as empresas compram as bandas de frequência. A Oi compra uma banda, a TIM outra, a Vivo e a Claro, assim sucessivamente. Depois que elas ganham o naco delas no leilão, aí elas vão contratar empresas de infraestrutura. Porque elas, Vivo, Oi, TIM, Claro, elas não têm torres, elas não têm receptores. Elas são operadoras, né? O negócio delas é serviço. Então, elas contratam empresas para a construção da infraestrutura que elas precisam.
E quais são essas empresas? Aí sim que entram as chinesas. Né? As 3 principais fornecedoras dessa estrutura são Nokia, que é finlandesa, a Ericsson, que é sueca, e a Huawei, que é chinesa. Só que a Huawei está dominando o mercado há muitos anos. Por quê? Ela não desenvolve nada, ela copia tudo. Então ela já tem menos gasto com desenvolvimento. Ela corrompe autoridades, né? Então ela tem facilidade de conseguir contratos fraudados e vencer licitações. Então essa situação da Huawei é muito complicada, porque eles oferecem um preço melhor e as operadoras querem diminuir seu custo para aumentar o lucro. Então, embora todas as operadoras comprem equipamentos também da Nokia, da Ericsson, algumas vezes da Samsung, elas compram mais equipamentos da Huawei. E aí que está todo o problema. Quando tiver o leilão de 5G, essas 4 empresas vão ganhar as bandas de frequência, né? Já está tudo certo, a Anatel já decidiu. E nenhuma empresa de infraestrutura poderá ser banida da construção da rede, ou seja, a Huawei pode ser contratada. Qual que é o grande problema da Huawei? A Huawei é uma empresa completamente tomada pelo Partido Comunista, do começo ao fim. Né? Quem controla é o Partido Comunista, são membros do partido. E para que serve a Huawei, principalmente, com essa tecnologia 5G? Para espionagem. É a função, né? Não que a empresa queira fazer isso, não, é o partido que manda. Você instala alguns dispositivos, que são os famosos backdoors, né? Que é muito difícil de você rastrear de onde a informação está fugindo, mas com isso eles conseguem, por exemplo, gravar nossa conversa no telefone, eles conseguem transmitir as imagens que nós compartilhamos, tudo que a gente faz nas redes sociais, dentro do nosso celular, eles conseguem rastrear, copiar e mandar para Pequim. E isso vai desde segredo industrial, a estudos de universidades, algumas atividades militares. Então eles passam a ter acesso a tudo. É espionagem, segredos industriais, claro, né, que eles se interessam muito por isso. Daí o perigo dessa tecnologia nas mãos de empresas chinesas. Por isso, os Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, Polônia e alguns outros países estão banindo a Huawei, porque ela é uma empresa com acusações de espionagem em muitos países. Ela sofre muitos processos e investigações de autoridades locais. Para o Brasil ter um pouco mais de segurança, deveria também banir a Huawei. Senão a gente não tem segurança nem militar aqui com uma empresa chinesa espionando tudo. E aí, então, eles querem essas informações, eu acho que é mais perigoso, assim, a nível, como você falou, militar ou empresarial, indústria. Sim, empresarial, muito segredo industrial, né? Eles usam essas informações. Imagina, a Embraer. Uhum. A Embraer ficou operando na China durante mais de uma década com fábrica. Os chineses foram lá, copiaram todos os segredos industriais da Embraer e construíram um jato quase idêntico para competir com o jato da Embraer, só que com um custo mais baixo, porque a empresa era chinesa. E não desenvolveu nada, eles copiaram, né? Então tiveram um custo de pesquisa e desenvolvimento muito mais baixo. E aí a Embraer fechou lá, deixando muito brasileiro desempregado, e você não vê isso aqui na imprensa brasileira, né? Ninguém toca nesse assunto. Pois é, eu nunca tinha ouvido falar disso também, desse lance. Pois em questão do povo. A maioria dos brasileiros não sabe disso. Questão do povo brasileiro. A China não olha tanto assim, é mais para esse lado empresarial, militar? Olha, em relação à população brasileira, haveria um interesse de você descobrir quais são os comportamentos, os gostos, onde eles poderiam atuar na propaganda para tornar a China, né, o Partido Comunista, o governo chinês, mais popular aqui, mais aceitável, que as pessoas gostassem mais da China, comprassem mais produtos chineses, porque, claro, eles se interessam em vender, né, para o Brasil. Sim. Vender para o Brasil significa que vai ser bom para a economia deles. Então, em relação ao povo brasileiro, seria isso, o interesse comercial de vender mais ainda para o Brasil e de fazer a propaganda política deles. Já está dando o nosso horário aqui, a gente está próximo de finalizar, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta que tem muito a ver com o nosso conteúdo literário, livros. Você menciona no seu livro, né, uma vez que você indicou o livro 1984 para ser lido lá para sua turma, né, do George Orwell.
e era um livro proibido. Tem muito disso lá? Tem muito, demais. Não só livros, como obras, como aplicativos, como sites de internet, né? Eles não podem acessar Facebook, Dá uma palhinha Instagram, aí pra gente, o WhatsApp. que você viu de proibido lá a respeito Olha, disso? tudo. Por exemplo, na internet você não pode acessar os veículos de notícias de outros países. Você não pode, por exemplo, New York Times, a revista Time, a revista Newsweek. Então, já o noticiário estrangeiro eles não têm acesso. Coisas, o e-mail, por exemplo, Gmail, você não pode acessar, WhatsApp, Facebook, né? Isso na internet. Aí tem livros que eles consideram livros que vão contra a teoria socialista ou marxista, né? Entre eles os livros de George Orwell. Você não pode comprar, não tem como comprar na China, 1984, e a Revolução dos Bichos, por exemplo, entre outros livros de vários autores do mundo inteiro. Aplicativos deles mesmo, o Ocidente está sendo completamente enganado pela China. O TikTok, que é uma droga usada, né, hoje oficialmente para espionagem, o TikTok na China, ele não permite essas páginas de fãs de cantores coreanos, essas coisas. Eles não permitem de forma nenhuma conteúdo adulto. Aqui você tem um TikTok exclusivo para pornografia. Na China é tudo proibido, é banido. Eles sabem o que é bom ou ruim para a população deles dentro do propósito totalitário. Mas para o estrangeiro, por exemplo, você publicar qualquer coisa aqui nas plataformas chinesas, como o TikTok ou o Quai, né, que aqui no Brasil o pessoal chama de Kawaii, também é chinês, você pode falar livremente sobre drogas, não tem problema nenhum. Se você tentar falar isso na China, você vai preso, pede crédito social, vai preso automaticamente, e uma prisão severa, né? Agora eles sabem que é muito bom você viciar outras populações. Você enfraquece a resistência daquele povo, você enfraquece a unidade, você vai dilapidando a família, a sociedade, né? E aí eles entram com a solução. Então, o que eles fazem, o que eles proíbem lá, é porque eles sabem que de fato atrapalha os projetos deles totalitários. Mas eles gostam de ver que outros países vão se afundando com vícios, com problemas que são proibidos na China. Então, livros, conteúdos de internet, vários outros conteúdos, por exemplo, da Netflix, né? Netflix é uma dificuldade lá, você até é liberado a Netflix, mas se você tenta vários seriados, eles são bloqueados, completamente bloqueados. Que é uma vantagem, né? Porque tem um monte de seriado muito ruim na Netflix. Mas por outro lado, eles não podem ver, eles não têm a liberdade de escolher o que eles vão ver ou não. O seriado até aparece, mas ele não consegue assistir. Não consegue, aparece ali como disponível, mas na hora que ele tenta acessar, é inviável. Muitos filmes são proibidos também, além dos seriados. Então, a censura lá funciona a todo vapor. Outros filmes têm as cenas alteradas, né? Hollywood já faz isso para não perder mercado. Lança um filme com algumas cenas nos Estados Unidos, no Brasil e na Inglaterra, e com outras cenas na China. Isso é, o Hollywood faz essa censura prévia neles mesmos para poder se manter dentro do mercado chinês. Eu vi filmes lá no cinema que eu vi na China, depois eu vi no Brasil e falei, peraí, não é o mesmo filme. Não, algumas cenas são trocadas. Nossa, cara, que doideira, né? Exato, e a gente só percebe isso tendo a experiência, porque, né, primeiro, qual que é o estrangeiro maluco que fica indo no cinema na China? Poucos, né? As pessoas ficam tentando baixar tudo com VPN na internet para ver em casa. Mas eu ainda ia ao cinema lá, e teve, eu acho que 2 filmes que eu vi lá e depois vi no Brasil, eu falei, peraí. E aí que eu fui pesquisar e descobri que as cenas são diferentes. Algumas cenas dos filmes são colocadas apenas na China e outras em todos os países, menos na China. E por que é loucura o estrangeiro ir no cinema lá? Porque normalmente os filmes são, 90% dos filmes são dublados. Então já é uma dificuldade você achar. Isso também acontece na Alemanha e em vários países europeus, né? Na Itália também. 90% dos filmes são dublados. Então você vai ter que ir lá, meu mandarim eu consigo me virar, mas eu não consigo acompanhar um filme um pouco mais profundo inteiro, eu vou perder parte do conteúdo dele. Sim. Então eu precisaria ver o filme no idioma original, que seja inglês, espanhol, de preferência. Então tem essa dificuldade de achar o cinema com o idioma. E depois que existe realmente, de fato,
essa censura. Então, muitos estrangeiros já preferem baixar pelo VPN, né? Você baixa nesses programas de internet o filme, um transmite para o outro, que copia e por aí vai, e acaba vendo em casa mesmo, na televisão. É a pirataria lá, mas de boa? Não é muito, porque o VPN ele é proibido, né? O VPN ele é proibido, mas o governo faz vistas grossas para estrangeiros, porque já sabe que a vida do estrangeiro lá tem várias dificuldades. Se você ficar indo atrás de estrangeiro para tirar o VPN do celular, acaba que muito estrangeiro vai embora da China. Então é proibido, mas eles fazem vistas grossas para que os estrangeiros possam acessar sites de outros países, possam conversar com seus familiares, porque os chineses mesmo, eles só usam os aplicativos chineses e só visitam os sites chineses. Então, para o estrangeiro seria muito difícil levar uma vida dessa. Você até mencionou um aplicativo que eles usam bastante na época que o WhatsApp ainda era ativo lá. Eles fazem tudo por esse aplicativo, eu esqueci o nome. É o WeChat. O WeChat é um aplicativo da Tencent, que o chinês basicamente vive disso. Se ele estiver com o celular carregado e conectado na internet, ele não precisa fazer mais nada. Né? Se ele decidir, falar, tô na rua, vou sair do trabalho e vou viajar para Xangai. Né? Ele consegue comprar a passagem já pelo celular, faz o check-in, aí ele pega o metrô já pagando pelo QR Code lá do celular, vai pro aeroporto, o documento dele está dentro do WeChat, ele faz ele entra, embarca no avião, vai para Xangai, reserva um hotel, reserva um restaurante, tudo pelo WeChat, paga tudo pelo WeChat, né? Não precisa de cartão de crédito. Os chineses não usam cartão de crédito, eles fazem tudo, eles pagam diretamente, praticamente tudo pelo WeChat ou pelo Alipay, né? Que é o Taobao deles. Sim. Então eles não... celular, se ele estiver carregado e conectado à internet, você não precisa nem sair com a carteira lá. É o que a maioria dos chineses hoje. Aí você pega uma bicicleta de aplicativo na rua, tranquilo. O táxi, né, o Didi, você pega, chama e paga pelo WeChat. Então é tudo resolvido com um telefone celular. Você não precisa de mais nada. Só que o governo te monitora justamente pelo WeChat, que faz parte que é um aplicativo da empresa Tencent. Mais uma que é usada completamente, toda aparelhada pelo partido. Não é uma coisa assim, você ouviu falar, não, é oficial. A Tencent deixa oficialmente claro que todos os dados requisitados pelo governo ou pela polícia chinesa são automaticamente repassados para as autoridades. Não é algo assim escondido, teoria da conspiração, não, é oficial, está lá na página, no contrato do WeChat. Quando você vai usar o WeChat, você já sabe que tudo que você passa ali, inclusive se você passar uma coisa que é engraçada, né, aquela figurinha do ursinho Pooh, que eu não sei no Brasil como é que tá chamando, mas o Winnie the Pooh, que é um ursinho, né, personagem. É o ursinho Pooh mesmo. É o ursinho Pooh, porque lá é usado como uma forma de você ofender o Xi Jinping. Então se você tentar passar aquele ursinho ali, ou o aplicativo vai apagar, pra você ver como é que funciona. O aplicativo apaga ou vem uma notícia para você, uma notificação, olha, evite usar isso daí, não sei o que lá, você está violando as políticas simplesmente por tentar usar o ursinho Pooh. Não pode, porque é uma ofensa ao Xi Jinping. Isso é muito engraçado. Ai, cara, é engraçado mesmo, viu? É verdade. Mas é um aplicativo que, nossa, é uma mão na roda, no fim das contas, não é? Não, é uma mão na roda, de fato. Poderia ter um aplicativo desse no Ocidente, seria lindo, maravilhoso. Ele facilita a vida das pessoas, mas a gente tem que sempre olhar o que está por trás, quais os interesses por trás, por que eles facilitaram tanto e deixaram, né, essa facilidade na mão de uma única empresa. Justamente porque a partir dali funciona grande parte, né, inclusive para os chineses, eles podem acessar a pontuação. Eu tenho lá, você como amigo do chat, eu olho lá para ver a sua pontuação de crédito social, com quantos pontos você está. Tá. Esse ponto eu dou para você ou não? Não, a gente se avalia? São os pontos atribuídos pelo governo. Ah, tá. Né? A gente não dá. Tem umas pessoas lá que não são do governo, mas são praticamente... não são contratadas porque elas não recebem dinheiro por isso, mas elas recebem pontos e facilidades. Alguns vizinhos, né? Você mora num prédio grande, num condomínio grande, alguns dos vizinhos ficam monitorando seus comportamentos. Aí ele vai lá e reporta, olha, o Rafael chegou bêbado aqui fazendo barulho, incomodou as pessoas, né? Aí manda lá pro governo, o governo, isso aí se repetiu aí 2 semanas seguidas, aí vai tirar seu ponto.
né, a pessoa, na verdade, ela não tirou o seu ponto oficialmente, né, ela não consegue entrar na sua conta e tirar seu ponto, mas ela tem a confiança do governo, ela faz um relatório sobre você e o governo tira seus pontos. Isso acontece. Se eu fizer um elogio para você, você ganha ponto? Pode ser, dependendo do elogio, se o elogio estiver alinhado com aquilo que o governo quer transmitir para a população, aquela comunidade de futuro compartilhado, todas as mentiras que eles falam, né, de cooperação, de benefício mútuo e tal, se estiver alinhado com aquilo, pode ser que um bom elogio, uma série de elogios de várias pessoas podem render pontos positivos. Caramba, é impressionante. Eu tô aqui falando com você, mas de boca aberta com um monte de coisa que você falou. É uma conversa sobre literatura, mas com vários recortes, né? Vários frames que são importantes. Sim, é porque uma coisa que eu sempre falo no canal aqui do Escrita Livre é que tudo é história. Então, não importa, né, se foi uma história que eu inventei ou uma história que você viveu de verdade, como você relata aqui. Então, a gente pode tirar história de tudo para criar, por exemplo, nossa própria história ficcional. Então, tudo serve como inspiração para você fazer isso. Inclusive, né, o livro que você escreveu, a história que você viveu, dando base para a gente entender como que é outra sociedade, como que é o esquema de governo daquele lugar, o que aquelas pessoas fazem ou pensam a respeito daquilo, ou até, por exemplo, como que é o banheiro deles, que eu morri de dar risada quando você falou aqui. É verdade. Foi incrível. Então, eu jamais ia imaginar que acontecia tudo aquilo no banheiro público, né? Pessoas fumando, mexendo no celular, sem divisória. Foi um negócio assim, foi apavorante. É engraçado lembrar, mas na hora que você está vivendo pela primeira vez, é assustador. Então, Rafael, eu agradeço muito aí o tempo que você cedeu pra gente gravar esse programa aqui. Com certeza poderia ficar aí mais umas 2 horas tranquilamente ouvindo você falar, contar a sua experiência e fazer mais perguntas, mas infelizmente nosso tempo vai chegando ao fim. Eu que agradeço pela oportunidade, foi um bate-papo super agradável, eu falo demais mesmo, mas de repente a gente pode ter outras oportunidades, se as pessoas acharem interessante e pedirem, lá para frente a gente pode falar sobre mais assuntos. Pô, então já fica em aberto aí pro pessoal se manifestar e a gente traz você de volta aqui em qualquer outra oportunidade pra gente dar continuidade nesse assunto, falar mais a respeito dele. E eu deixo o microfone aberto para você também fazer aí o seu jabá das suas redes sociais, falar com o pessoal aí como que eles te acham. Rafael, obrigado. É fácil me achar, normalmente todas as minhas redes sociais é o meu nome mesmo, né? Meu nome real, Rafael Fontana. Estou com esse nome no Telegram, no Getter, que são mais importantes, mas também estou no Twitter, no Facebook, que é mais pessoal, Facebook, Instagram. Mas enfim, procurar lá por Rafael Fontana, vai me achar facilmente. Eu agradeço muito o espaço, o livro Chernobyl, ou Chernobyl, está vendendo muito bem, graças a Deus, felizmente. Eu só tenho a agradecer às pessoas que estão gostando do livro, estão divulgando, porque gostam, né? Nada melhor do que um conteúdo divulgado voluntariamente, porque significa que as pessoas estão gostando, estão adquirindo conhecimento e, de certa forma, é um entretenimento também. Então, eu fico muito agradecido pelo espaço, pela nossa conversa. De novo, parabéns pelo Escrita Livre e eu espero que a gente volte a se encontrar. Beleza, muito obrigado. Você aí que está nos ouvindo, você pode deixar o seu comentário no Instagram do Escrita Livre. Você pode compartilhar também esse podcast aí com seus amigos, com quem você acha que vai gostar desse conteúdo, para quem quer conhecer um pouco mais aí sobre a China, quem nunca ouviu falar de coisas tão profundas como o Partido Comunista Chinês. Então acho que vale a pena a gente espalhar a notícia e o conhecimento para as pessoas ficarem um pouquinho mais a par, né? E a partir disso também se sentirem curiosas, né? Motivadas a pesquisar um pouco mais e saber como que é. Então não esquece de estar participando, enviando aí a sua pergunta, a sua mensagem, que a gente vai falar com todo mundo. E a sua dúvida também, o seu comentário pode virar pauta aqui para o próximo episódio. Beleza? Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Rafael. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado.
A gente se vê no próximo episódio. Abraço.